Boa tarde a todos, a todas. É com enorme prazer que hoje, né, eu abro as atividades do programa com a aula inaugural, né. Quero agradecer a presença do professor Estevão, primeiro o aceite e agora a presença, né. Tenho absoluta certeza de que todos nós ganharemos muito com a conferência. Quero agradecer ao professor Marlon, que foi quem fez todo o contato e viabilizou a presença do professor Estevão aqui. E, por fim, quero lembrar, né, da importância do tema de hoje, né? História, por quê, para quê e para quem, né? Eu falava mais cedo com o professor Estevão que ele vem fazer essa fala exatamente no dia da paralisação dos juízes, né? E antes mesmo da paralisação dos juízes, quer dizer, a gente está sendo derrotado por muitos e muitos acontecimentos, né? A gente tem assistido muita mudança, né? Então, eu acho importantíssimo discutir história. Precisamos discutir história, né? Portanto, a abertura, essa aula inaugural, ela é mais do que apropriada e, nesse sentido, agradeço mais uma vez a conferência do professor Estevão, dou as boas-vindas a vocês e encerro por aqui, porque eu acho que a estrela da tarde é o conferencista. Vou passar a palavra para o professor Eugênio, diretor da Faculdade de História. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Faculdade de História. Nesse momento, nesse ano, que é um ano muito especial para nós. O curso de História da UFG completa em 2018 50 anos de existência, né? Então, teremos aí, ao longo desse ano, uma série de atividades, de celebrações, comemorando, então, esse cinquentenário do nosso curso. Com muita alegria que a gente recebe aqui o professor Estevão Martins, nosso grande amigo, colaborador do PPGH, da faculdade, um grande interlocutor e, sem dúvida alguma, também uma grande referência para todos nós na área de teoria e filosofia da história. E continua sendo, e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela publicação de mais esse livro. Quero, em nome da Faculdade de História, da UFG, agradecer a presença de todos, parabenizar aqui os organizadores da PGH e desejar a todos vocês aqui uma tarde bastante rica, de muito debate, e aproveitar ao máximo todo o conhecimento, toda a experiência que o professor Estevão, como sempre, tem a nos trazer e compartilhar conosco. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu falei que seria rápida, mas acabei me esquecendo de fazer 2 convites para vocês. O primeiro é para que vocês permaneçam aqui no auditório após a conferência, né? O professor vai lançar o livro que o professor Eugênio mencionou. E o segundo convite é para o lançamento coletivo dos livros do PPGH, que vai acontecer no dia 23 de março, na Livraria Palavrear. Quase saiu travessa aqui, mas é a Livraria Palavrear, no setor universitário. Eu espero todos vocês lá. Eu acho que é um momento de debate, mas um momento também de muita festa, né? Um momento alegre para a gente comemorar a nossa produção, tá bem? Fica aqui o convite, está super bem divulgada a atividade. Eu espero todos vocês lá. Agora sim, eu chamo o professor Estevão, o professor Marlon, que fará a apresentação do conferencista oficial, e agradeço mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todos, então. Com imensa alegria que nós recebemos hoje aqui o nosso, eu falo, um prazer amigo, Estevão de Rezende Martins, para essa que é a atividade de abertura dos trabalhos acadêmicos, eu diria do PPGH, mas também da nossa Faculdade de História. A professora Fabiana me pediu para que eu apresentasse, e eu devo dizer que não foi sem certa hesitação que eu aceitei a esse verdadeiro desafio, não é? Já que, de um lado, o professor Estevão é alguém que nós conhecemos, eu poderia dizer,
muito bem, não é? Não só pela sua constante presença aqui conosco, com uma interlocução constante já, eu posso dizer, há algumas décadas, com todos nós aqui que hoje estamos aqui, mas aqueles também que nos antecederam aqui. E por uma segunda razão é que o currículo do professor Estevão é extremamente extenso, não é? Eu dei o trabalho de contar rapidamente, hoje no Lattes são mais de 200 publicações entre livros, artigos, capítulos, e etc. E, de fato, seria bastante ao mesmo tempo interessante, mas talvez não necessário que fizesse essa apresentação. O professor Estevão uma notícia ruim, não é? Ele se aposentou no final do ano passado. Isso eu acho que para nós todos que continuaremos na universidade, essa é uma notícia ruim. Mas a notícia boa é que o professor Estevão continua talvez mais produtivo do que nunca, não é? E uma das razões que o traz hoje aqui é exatamente o lançamento desse seu último livro, Teoria e Filosofia da História, Contribuições para o Ensino de História. Ao mesmo tempo, o professor Estevão acaba de ser promovido, entre aspas, não sei se eu posso usar essa expressão, a pesquisador 1A do CNPq, que vocês todos sabem, é uma das principais honrarias que um acadêmico, um historiador pode receber pela comunidade a qual ele pertence. Não é? O professor Estevão é, como vocês sabem, alguém que praticou durante toda a sua vida a interdisciplinariedade, não é? Seus trabalhos são respeitados tanto na área da filosofia, na área da filosofia da história, na área das relações internacionais, na área da história contemporânea, enfim. É alguém que eu jamais ouvi falando sobre a importância da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, mas que, na verdade, sempre teve inscrita em sua própria prática intelectual essa marca profunda. Então, era um pouco isso que eu pensei em dizer para apresentá-lo, ao invés de fazer uma lista aqui que seria certamente incapaz de dar conta de toda a sua produção, mas que, ao mesmo tempo, permitiria com que nós o apresentássemos. E, professor Estevão, eu acho que queria registrar isso, não é? O senhor se aposentou no ano passado, teve uma homenagem bastante bonita que recebeu de seus ex-estudantes, de seus colegas da Universidade de Brasília, mas não só, com a publicação de um livro em sua homenagem. E eu acho que, assim, os nossos colegas aqui da Faculdade de História e do PPGH, quando pensaram em convidá-lo para abrir os trabalhos acadêmicos desse ano, particularmente, como bem lembrou o professor Eugênio, ano do cinquentenário do nosso curso de História, eu acho que também nós pensamos, de alguma forma, em homenageá-lo, de uma maneira muito mais singela, mas homenageá-lo por essa trajetória, como eu disse, de interlocução, de amizade, de proximidade, de respeito mútuo e de um carinho enorme. Então, eu desejo as boas-vindas ao senhor aqui, passo imediatamente a palavra para você, agradecendo mais uma vez pela sua presença. Muito boa tarde a todos. Eu me sinto particularmente lisonjeado pela honraria que me deferiram ao me convidar para abrir as atividades do curso de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás no ano do seu jubileu de 50 anos de criação. É um grupo de colegas, profissionais, pesquisadores, pelo qual eu nutro uma destemperada paixão, para usar um termo de Santo Inácio de Loyola, no século XVII, que se construiu não apenas em termos de amizade pessoal, mas também de alguma cumplicidade profissional, que se reflete no intercâmbio que dura já um bom lapso de tempo. Essa honraria com que me distinguiram marca, quem sabe, muito mais do que os 200 itens do meu currículo AU, que é o currículo Lattes, né? Dizem que quando a gente está no começo da carreira, o currículo é MIA. Quando você está no auge da carreira, o currículo Lattes. E quando você está no fim da carreira, o currículo Grunhe.
Eu espero estar ainda antes dessa última etapa, malgrado a minha recente aposentadoria formal. Se me permitirem, eu gostaria de dedicar esse encontro tão prazeroso com os colegas de Goiânia à memória de um grande amigo, pelo qual eu nutro um afeto todo especial e que nos deixou ano passado, em setembro, que foi um grande colaborador e uma das colunas vertebrais deste programa, o professor José Antônio Camargo Rodrigues de Souza. Agradeço. Ele certamente de algum lugar nos acompanha. E a professora Valdinice, que me honra com sua presença, recebe com todo o afeto essa minha manifestação. Peço perdão, eu não consigo conter uma certa emoção. Por que eu escolhi esse tema? Na realidade, a escolha desse tema se deve a um desafio posto a muitos de nós, a uma panóplia de profissionais de história, pelo professor Alexandre Avelar, da Universidade Federal de Uberlândia, que escreveu a muitos de nós perguntando o que você responderia a essa tríplice pergunta hoje, 2017, foi quando ele fez a pergunta, a resposta eu mandei em 2018. Por que, para quê e para quem fazer história? Essa questão intriga, não apenas do ponto de vista de escolha profissional, o que você vai ser no mercado de trabalho, que tipo de requisitos você terá que atender para obter um reconhecimento, mas eu, que tenho uma história a contar, escrevi um texto em resposta a ele, que ainda não está publicado, mas que eu resolvi partilhar aqui com este público pela primeira vez. Os 3 itens têm a ver com uma questão de fundamento, que é o porquê, com uma questão instrumental, que é o para quê, e com uma questão de público, para si e para fora, que é o para quem. No livro que eu recentemente preparei, que recolhe um bocado das coisas que eu penso e que está disponível para os que se interessarem, muito do que eu vou apresentar aqui está subentendido em diferentes dos seus capítulos. Para quem os conhece, poderá parecer algo repetitivo, mas para quem não o conhece, sabe que a resposta a essa pergunta é uma resposta sob a pressão constante do cotidiano de cada novo momento presente. Por conseguinte, a discussão sobre o quanto o presente é a mola propulsora, o gatilho que provoca a reflexão histórica, me parece uma tese tranquila de ser comumente aceita. Diferentemente de Adam Schaff, há muitos anos atrás, não sei nem se alguém se lembra desse personagem, não é? Ou de François Hartog, mais recente, o presente é o gatilho, mas o presente não é a prisão. Embora falar essas palavras hoje seja um pouco arriscado na situação contemporânea do nosso cotidiano. Não é? Mas o presente é aquele ambiente sem o qual o seu interesse não se desperta. Mas o seu interesse não é uma mera função determinada pelas características de um presente em que você seria uma grandeza desprezível. Então, por que história? Ou seja, por que você se preocupa com alguma coisa que todo mundo aceita com o nome de história? É porque as coisas precisam, de um jeito ou de outro, pelo menos aquelas coisas com que você lida no seu dia a dia, precisam fazer sentido. É diferente de você gostar ou não gostar. Não tem a ver com o elemento de empatia diltheiana ou de simpatia junguiana. Tem a ver com o necessário apreender de que sentido as coisas
possuíram, possuem ou eventualmente possuirão. E as coisas, quando se fala assim de maneira genérica, não são quaisquer, são aquelas que estão no seu âmbito de contato, as que a provocam, titilam a tentação de você dizer alguma coisa. Então, por que você faz história? É porque você precisa descobrir sentido, ou atribuir sentido, ou revelar sentido, ou construir sentido, ou entender sentido, mas parte de um pressuposto genérico de que, de um jeito ou de outro, tudo que um agente racional humano como nós, como qualquer um de nós, faz, fez ou fará, tem que ter algum sentido. Tanto que quando nós não compreendemos de uma forma imediata o que acontece, você costuma exclamar, primeiro para si próprio e eventualmente para terceiros, isso não faz sentido. Porque a expectativa é que algum sentido deveria fazer. Não é que o sentido em si mesmo não exista, tudo dependerá de o quanto você se detém para ver de que sentido se trata. E de como esse sentido se efetua. Ontem eu participei de uma banca de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, na qual a candidata apresentou uma discussão interessante sobre o papel do Papa Pio XII, que foi Papa entre 1939 e 1958, no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. E parte da bibliografia que ela cita, das fontes com que ela lida, afirma que a ação do Papa não faz sentido por se tratar de um Papa. Então, fez coisas que não combinam com a figura de um Papa, né? E ela discute, evidentemente eu estou passando por um atalho, ela discute dizendo que sentido se espera acumuladamente na percepção da figura de um personagem como o chefe supremo da Igreja Católica nas condições absolutamente irregulares e abstrusas de uma Segunda Guerra Mundial e da perseguição dos judeus. Foi uma discussão muito interessante que ocupou a tarde, mas que mostra que em 1943, em 1955, em 2018, continua havendo gente se perguntando que sentido isso faz. A minha tese é que somente a reflexão histórica responde adequadamente à pergunta pelo sentido. Que me perdoem os filósofos, os politólogos, os teólogos, os juristas, os economistas, os antropólogos, os sociólogos e todos os demais logos que há por aí, né? Eu não considero que a reflexão histórica, farei logo adiante uma distinção entre o histórico e o historiográfico. A reflexão histórica é a que amarra, constrói, descobre, interpreta, equilibra o sentido, ou os sentidos. Quando falo no singular, por uma questão de simplificação retórica. Ora, para que você faz isso? Se você não toma posse do tempo, o tempo toma posse de você. Se você não se distancia subindo no pináculo da reflexão histórica, a corrente do tempo te engolfa. Ela num vórtice de velocidade fulgurante, ela passa por cima. Ela leva consigo. Faz uma espécie de tsunami temporal em que, aparentemente, cada um de nós teria uma grandeza perdida como uma pequena areia dentro de um imenso temporal. É preciso, por conseguinte, que cada pessoa seja capaz de alçar-se a um patamar de reflexão, eu chamei de pináculo, né, em que ela ganha distância reflexiva sobre a experiência, ela continua vivendo, ela e todos os demais indivíduos que a circundam, e no tempo, ou seja, no momento que evolui para outro momento de forma sistemática e constante ao longo de um determinado transcorrer do tempo. Eu não vou entrar em discutir a noção de tempo,
Para tanto, eu escrevi um texto a pedido do professor Marlon, né, que possivelmente em algum tempo há de ser publicado. Só espero que não seja a eternidade, porque aí o meu tempo é contado, né? Mas esse texto eu vou discutir na Universidade Federal Fluminense no mês que vem, também numa ocasião semelhante a esta. Se você não domestica o tempo te engole. Ou seja, se a gente se deixar levar pelo bater da caixa, da bateria do tempo alheio, você se torna apenas uma caixa de repercussão e não uma caixa de batida. Que todo mundo bata na caixa, basta assistir um desfile de carnaval. Mas é importante que você seja capaz de pegar as baquetas e bater um ritmo próprio, sabendo que não tem como não bater. Para tanto, você tem que ter dois elementos, que é a vivência temporal no presente e o momento em que essa vivência se realiza, que evolui. Eu imagino que quando eu tive a ocasião de falar aqui pela primeira vez, já vai há algum tempo, havia nevado menos nos meus cabelos. Nesse meio tempo, o inverno chegou, né? Mas eu sei perfeitamente que é possível você calcular o que pertence na sua reflexão sobre o seu tempo experiencial ao verão, ao outono, ao inverno e à primavera. E, por conseguinte, cada momento dessa experiência subjetiva. E essa experiência subjetiva, por isso, ela se enquadra numa reflexão histórica. O profissional de história, nós veremos um pouco mais adiante, ele adquire um elemento técnico de complementação dessa reflexão, que é o elemento metódico. Mas minha tese é que qualquer indivíduo é antropologicamente comum a todos nós organizar uma reflexão histórica sobre o seu devir, sobre o seu ser e sobre o seu porvir. Por conseguinte, quando você produz a reflexão histórica, você produz para si mesmo. Por isso que o para quem começa com a identidade. Ou seja, aquela narrativa pela qual você responde a pergunta: quem eu sou? Você, eventualmente, responde essa pergunta olhando no espelho, no banheiro, né? Tirado o susto quando você se vê, você supera essa fase traumática, né? E aí, em seguida, você diz: eu tenho que explicar esse fenômeno absolutamente detestável, né? Ou maravilhoso, depende da sua autoestima, né? Depende da sua autoestima. Então, a primeira formatação da narrativa de domesticação do tempo é o discurso para si próprio. É óbvio que esse discurso não sai do nada. Nos meus textos dirão, existe um processo de alimentação de informações e de experiências do qual você se torna, de alguma maneira, senhor, quando a reflexão passa da reflexão importada, a do pai, a da mãe, a da madrinha, do amigo, do professor, do cônjuge, lá quem for, e passa para ser sua. Então, como é que você consegue consubstanciar esse discurso para si próprio? É quando você entende que o seu presente é composto por um estoque de variáveis passadas. Uma cultura, uma língua, uma crença, uma opinião, uma formatação cultural, um pertencimento étnico, um pertencimento de gênero, uma faixa etária, um nome, uma parentela, ou as respectivas ausências disso tudo. E você tem que pôr ordem. Você organiza. A gente começa organizando quando a gente diz um paradoxo. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Dificilmente alguém discutiria. Mas é um paradoxo. Você não pode descobrir o que não existe. No dia 22 de abril de 1500 não há Brasil. Nem se sabia exatamente o que o pessoal tinha descoberto. Se soubesse, quem sabe tivesse se arrependido. Deixa para lá, vamos mudar para outra coisa. Vamos descer mais um rio aí e tal, esse negócio aqui. Mas, enfim, já foi. Já foi. Então, você tem que arrumar um discurso que consubstancie um sentido identitário no qual você sobrenade.
Repare o número de livros de história que saem, ou de artigos, ou de conversas, em que você vê o imenso esforço de domesticar o tempo e de amarrar as variáveis do passado para que eu seja dono do presente. E o quanto gera-se uma espécie de angústia subjetiva quando isso parece não dar certo. Não é para alimentar psicanalista, mas parece não dar certo. Em alguns casos, aproxima-se de uma espécie de psicanálise pública quando você ouve as palestras do nosso querido amigo e ilustre colega Leandro Carnal, né? Que está cada vez mais carnal e menos espiritual. E que tem um talento excepcional em fazer essas amarrações, mas que é uma narrativa histórica, psicanalítica, extremamente interessante, porque ela ajuda pessoas. Né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Eu não tenho esse talento. Aliás, eu estou lentíssimo nessas coisas. Né? Mas é importante ter presente, é uma revelação, é um exemplo empírico. É um exemplo empírico que mostra o esforço de construção de um domínio das variáveis do passado, cujo destino é dar segurança no presente sobre quem eu sou ou quem somos nós. Isto resulta num discurso ad extra. Ou seja, você começa falando para si e em seguida o seu discurso é socializado no grupo a que você pertence, mediante um processo de elaboração do pertencimento. Aí você começa a dar adjetivações ao discurso histórico em geral. O discurso histórico da minha família, ou o discurso histórico do meu grupo, o meu discurso histórico, o discurso histórico da minha raça, o discurso histórico da minha origem, ou o discurso histórico do Brasil, ou da escravidão, e lá mais do que for. Se essa construção parece necessária, nós temos, digamos assim, uma preocupação que durante muitos anos não parecia ser própria da história, que é de saber o que eu faço com isso daqui para frente. Na verdade, quer dizer, não basta eu olhar para trás. Tecnicamente, o historiador olha sobretudo para trás, mas ele só olha para trás porque ele tem que olhar para aqui, porque ele precisa fazer alguma coisa amanhã. Senão ele não olharia para lugar nenhum. Eu parto da tese, por conseguinte, que todo mundo faz isso para si mesmo, independentemente de ser historiador. E o historiador faz isso para si e fornece um superávit de entendimento para os que não têm instrumentação suficiente para fazer uma análise mais aprofundada e recebe isso na forma da narrativa historiográfica. Passou. Muito bem. Então, essas são as três grandes perguntas e eu agora vou desenvolver algumas reflexões que são caminhos pelos quais eu considero que a gente pode responder a essas questões no plano da formação profissional da história. O pressuposto antropológico é de que todos nós somos agentes racionais humanos que produzimos uma narrativa desse tipo para si e para os outros. E uma narrativa para os outros é a narrativa historiográfica. Citei Jules Michelet, um dos principais historiadores franceses do século XIX, no prefácio da Histoire de France, de 1869, que mostra indiretamente essa união íntima entre passado, presente e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Agora, véspera e dia subsequente. Repare que ele começa a dizer para reencontrar a vida histórica. Ou seja, a consciência de que a reflexão histórica é, no fundo, um encontro consigo mesmo, que se perdeu porque durante um longo período você estava sendo servido por discursos de terceiros. É preciso segui-la pacientemente em todos os seus caminhos. Há muitas variações. Em todas as suas formas, outros modos de falar, em todos os seus elementos, é uma trabalheira danada, a base empírica da pesquisa. Qualquer um que esteja fazendo mestrado e doutorado sofre, não é, a condenação ao fogo da geena e ao ranger de dentes, quando se cobra deles todos os seus elementos. É impossível de responder a todos os elementos, Michelet não tem essa
nesse momento, essa ressalva. Todos a gente não sabe garantir que tenha excluído, tenha terminado, esgotado. Mas é importante que exista um requisito de não formular uma narrativa sem que se tenha reunido o maior número possível de elementos empíricos. No mais honesto caminho, esforço de captação disso. Agora vem ser necessário também uma paixão ainda maior, que é como é que eu entendo o que aconteceu. Refazer e restabelecer todo o seu jogo. A ação recíproca de forças tão diversas que em seu poderoso movimento a tornaria a ser vida mesma. Ou seja, como é que em 15 de março de 2018, cada um de nós na sua pesquisa saberia dizer, será que eu consigo reconstituir verossimilmente o tema da minha pesquisa em alguma coisa que faça ver o que é absolutamente incontornável para explicar, entender, interpretar e expor o meu assunto. De tal maneira que alguma outra pessoa que o leia, eu nós estamos juntos, saiba do que se trata, de tal maneira que ele possa dizer, pois é, deve ter sido assim mesmo. É um pouco pretensioso, não é verdade? É um pouco pretensioso. Tanto que você fala com alguém, sempre rapidamente, você fala um troço, você não acha também? Aí o outro não sabe o que dizer, né? Se ele quiser brigar, ele diz, não acho, pronto. Ou então assim, sim, dependendo do tamanho do interlocutor, né? O meu problema histórico, diz Michelet, seria visto, como Droysen e Ranke diriam na mesma época, a ressurreição da vida integral. Ou seja, a complexidade da vida humana em todos os seus elementos, sabendo como nós sabemos a cada presente, que boa parte do que acontece no nosso dia a dia de hoje está perdido. Não está registrado em lugar nenhum. Mesmo na minha memória está limitado. E à medida que o tempo passa, o presente se esfumaça. E quanto mais se transforma em passado, mais subsiste aquilo que recebeu algum tipo de ênfase para merecer ser lembrado. E isso depende de ser explicado. Se você não souber como explicar isso, você vai perder isso. Aí vem baita confusão na nossa vida. É um grande especialista que eu consulto com regularidade e que quer esculhambar com a minha proposta. Então, history is the fiction we invent to persuade ourselves that events are knowable and that life has order and direction. A história é uma ficção que a gente inventa para nos convencer que os acontecimentos são cognoscíveis e que a vida tem ordem e direcionamento. O historiador perdeu o emprego. Trata de fazer outra coisa, porque qualquer um pode soltar o verbo, né, solta a voz nas estradas, na verdade, e pega. Não precisa se preocupar. Então, isso é uma questão que atinge as pessoas no momento de encontrar o sentido e de produzir uma narrativa identitária. Ou seja, será que eu invento o que me dá na veneta para ficar confortável, para dar a impressão que está tudo em ordem, que tudo é beleza? No mundo de hoje, sobretudo no nosso país, acho que tem que ser muito poderoso para inventar um troço desse para dizer que tem ordem e direção em alguma coisa, né? Até a bandeira tremula de medo e não por causa do vento, né? Então, essa questão é a questão que se põe, porque subjetivamente, quem faz uma narrativa histórica de reflexão subjetiva pessoal não se preocupa com base empírica, não oferece garantias, né, a que a narrativa seja sólida e, por conseguinte, de difícil contestação. Então, essa produção faz com que nós tenhamos aqui um grande, né, espaço azul, mais escuro, em que eu defendo a hipótese, e não sou o único a defender isso, nós
somos um grupo que compartilhamos, nós perdemos mortes recentes, muito entristecedoras também. Georg Egas morreu ano passado e Hayden White morreu há menos de um mês. Né? E eram dois monumentos que, como Jan Rösen, ou François Hartog, ou Koselleck, que compartilham essa hipótese. Nós estamos imersos num mundo cheio de história. História que foi feita até agora por muitas outras pessoas, que agora está sendo feita por nós. E por um bando de gente que você não faz a menor ideia quem seja. Apesar do magnífico penteado do ditador da Coreia do Norte. Que todo mundo tem na cabeça. Aliás, esse penteado eu gostaria de não ter, mas ele tem. Né? Então, a história como um todo é como se fosse um imenso banho cultural em que estamos imersos. E nenhum de nós nasce num mundo sem história. Todos nós estamos mergulhados num mundo preenchido pelo fazer de outrem. E a história-ciência, ela acaba fazendo um recorte temático, metódico, e transforma parte desse mundo num discurso controlável, metodizado. Ele é seleto, você não consegue falar de tudo, e quando fala de tudo, você fala muito pouco. Né? Quanto mais você fala de tudo, menos você consegue dizer. Que é uma regra muito clássica da indução, quanto mais abrangente o assunto, menos você pode informar. Se você dar um detalhe muito detalhado, vai ser um caso muito específico. Essa regra, uma espécie de balanço, é fundamental na pesquisa histórica. Quando você faz um trabalho de pesquisa técnica, você recorta o mundo para trabalhar em alguma coisa, você recebe o conselho, quando aquele ditador conhecido sob o nome de orientador está trabalhando, né? Ele diz, não pode ultrapassar tanto tempo, tem que ter delimitação temporal, você tem que escolher o tema, tem que trabalhar com a fonte, tem que saber da bibliografia, tem que dizer que os outros nunca disseram o que você vai dizer, o que é um pouco temerário também, mas é a exigência padrão desse recorte. Mas você não fala de tudo, mas você pensa em tudo. Pensa em tudo. Também na dissertação que eu li, que foi defendida ontem, havia sentenças, frases, proposições universais. Eu chamo de complexo de Hobsbawm. Meia dúzia de frases, o mundo está resolvido. Mas para fazer essa meia dúzia de frases, ele passou 60 anos trabalhando. Repare, há um retorno para a história como um todo, mas um complexo que não é um complexo de inferioridade, mas é um complexo de qualidade, que é fundamental. Se você olhar bem, certos autores escrevem dezenas de volumes sobre um assunto só. Mas outros fazem grandes sínteses mentais que vão para um subproduto do subproduto, que é a historiografia. Então, mas tudo isso depende de uma coisa da outra. Tanto que se você faz a chamada revisão bibliográfica do seu trabalho, do tema que você está aprofundando, o que acontece na prática? Você vai checar quem já escreveu sobre o assunto, mais ou menos próximo, para saber se você não está chovendo no molhado ou dando uma bola fora absolutamente digna de ser excluído da seleção. O que é posto diante de uma realidade cruel nos tribunais da Inquisição modernos, que são exame de seleção, defesa de projeto, qualificação, defesa de tese, que são mecanismos de quê? De controle se os seus recortes e as suas capacidades de dizer o porquê, o para quê e o para quem na sua escolha têm eficácia e têm capacidade de demonstração que gere algum tipo de convencimento. Porque você ensinar padre nosso a vigário, não vejo vantagem. Em tese, o vigário devia saber. Hoje em dia, os vigários já nem sabem tanta coisa. Vamos deixar para lá. E você trabalha com uma jujuba. Ou seja, aqui são alguns exemplos, no centro dos quais eu coloquei um elemento fundamental, que é a história pessoal. Ou seja, o ponto de referência, Bourdieu falava do lugar de fala, né? Ou seja, a ancoragem, a pátria cultural na qual você se insere é a sua história pessoal. Podia ser outra? Podia, só que não é. Aristóteles já disse que não adianta brigar com as potencialidades quando o que você tem são os atos. Já está aí. Então, se já está aí, não é em Goiás, já está aí em qualquer lugar, né? Pode ser Rio Verde, também, Porangatuba, qualquer lugar está bom. Mas se já está aí,
Esse é o fato, é o mundo cheio de história. Então você não é brigar com ela, é entender que feixe de variáveis do passado geraram esse ponto 1 vermelho no centro. Como é que chegou aqui? Wie könnte man das erklären? Wie wäre es möglich, dass man das versteht? Esse é um elemento, já fiz isso aqui outras vezes, fala 2 frases em alemão, se desloca para outra pátria cultural. Entendeu? Então a história pessoal existe em outras pessoas, só que ela tem componentes que você, com a sua localização histórica no tempo, não tem como reproduzir 100%. Por mais que você leia essa língua gótica, ou fale ou entenda. Depois, um segundo, a jujuba, que é um elemento concreto, que é, numerei como número 2, deviam ser círculos concêntricos, mas eu não consegui dominar a técnica, então saiu assim, a sacolinha de jujuba saiu meio misturada. Então, a história da família significa que as relações imediatas, afetivas, não necessariamente biológicas, mas afetivas, mas também biológicas, né, são o primeiro miolo, o primeiro meio em que as coisas estão tomando forma. Todos nós somos, com exceção de algumas pessoas que trocam de nome por diferentes razões, todos nós recebemos o nome de terceiros. Nós somos individualizados por um ato soberano de uma autoridade externa. O seu pai, a sua mãe, o seu padrinho, quem se nominou. Assim como todo e qualquer agente racional humano nomina as coisas para se sentir dono delas, mesmo que não seja dono no sentido de uma apropriação indébita. Então, a família é um elemento fundamental. Tanto que, frequentemente, as histórias chamadas, não as histórias entrelaçadas, intertwined, mas as histórias rompidas, as pessoas rompidas com o seu meio ambiente, e pessoalmente não tem como estar rompido, a menos que ele queira alimentar um psicólogo, né? Mas socialmente pode estar rompido. E essa ruptura precisa ser domesticada. O terceiro elemento que eu coloquei foi uma jujuba cor de mostarda, não é muito gostoso. Número 3, né? História do trabalho e da vizinhança. Você começa a socializar, pode ter também escola, esse quadro tem que ser modificado, mas saiu no livro assim, mas saiu em preto e branco. A jujuba era... Por questão econômica, a jujuba impressa é preto e branco, o papai pode ser colorido. Então, o trabalho e vizinhança, ou seja, o relacionamento da afirmação de si, trabalho de uma maneira muito originária, de que o sujeito se constrói pelo aquilo que ele faz. É o que aparece nos manuscritos de Marx, quando ao trabalhar a noção de economia como a produção de si pela ação consciente do agente. E vizinhança é que tem outra gente parecida do lado, por incrível que pareça. Você olhar para a sua esquerda, para a sua direita, tem um bípede em plume do lado. E o camarada pensa, imagina, escreve, fala e tem ideias e argumentos. Isso, historicamente, é uma espécie de ebulição constante de produção de interpretações de sentido, que às vezes coincidem, às vezes não coincidem, às vezes formam uma corrente, às vezes formam uma pororoca. Mas tanto o indivíduo como o historiador, quer dizer, o indivíduo genérico, o historiador como o indivíduo particular, precisam lidar com isso. Isso tudo se dá num local, um local característico. Se você vive num espaço, número 4, se você vive num espaço em que todo mundo é pastor de ovelhas, se você for um plantador de milho, você conhece um pedaço da história dos Estados Unidos e vai ter um conflito do cão. Pode ser até um pastor alemão para cuidar das ovelhas, né? Mas vai ter um conflito, porque existem locais que entram conflituosos porque há uma história por trás. Então, eu acho isso é muito importante. Em que tipo de localização, e a geografia vem para aí nos ajudar, e a etnologia, como é que eu localizo isso? Como é que eu administro essa especificidade local que me identifica, mas também me diferencia? E o outro é um grande problema dos migrantes. Migrantes voluntários ou migrantes forçados. Migrantes econômicos ou migrantes perseguidos. Migrantes pela cor da pele ou pelo regime de trabalho, que pertence à nossa história há mais de meio milênio e que tem se agravado no caso do Mediterrâneo e de outras regiões do mundo por causa de guerras e de conflitos, etc. Os bombardeios em Gota, em Damasco, têm mostrado o quanto essas questões não são teóricas de uma especulação filosófica sobre o sentido da história, mas como é que eu lido com isso.
como é que eu consigo entender e entender errado, ou seja, entender que isso está errado, como é que eu, no futuro, faço de maneira que isso não se reproduza. Imagina se fosse possível aprender da história. Nunca mais teríamos tido o Holocausto dos judeus, nunca mais teríamos uma guerra civil, nunca mais teríamos campos de concentração. E a gente vê que, infelizmente, não é bem assim. Depois existe um patamar de cidadania, entre aspas, dessa pátria cultural que une pertencimentos adicionais. Já não são mais o lugar onde eu fui criado, a língua que eu aprendi, o parentesco que eu recebi, mas é mais as amizades eletivas, os grupos em que eu me engajo. Obrigado. O grupo em que eu me engajo, né? O universo no qual eu me insiro. Podia ser só arquiteto, resolvia enveredar pelo campo da história, né? Podia ser só médico, resolvi fazer filosofia da saúde, podia ser só filósofo, resolvi dar palpite em economia política, podia ser só geógrafo, resolvi ser cronista político nos jornais, e assim vai. Então, há uma comunidade, uma classe, um gênero, um grupo que se cria, né? E você vai desenvolvendo isso, que vai para um espaço adicional, que é o espaço regional. Eu falo comigo, com os meus próximos, com os meus imediatos, ou falo com algo mais? Aí eu vou para o nível 7. Ou seja, eu posso falar do Brasil com que autoridade? Onde eu fui buscar essa autoridade? Não falo só de mim, né? Porque de mim, se outro falar, não tem graça. Mas do Brasil, quando eu falo do Brasil, quando eu falo do sistema colonial, ou quando eu falo do golpe, qual é a autoridade que eu tenho para sustentar esse discurso? Isso é comprado na narrativa historiográfica, embora ela, em muitos elementos, tenha a ver com a narrativa histórica, porque eu não posso me separar e os outros, às vezes, estão esperando que a gente forneça um discurso organizado que explique e, às vezes, desate nós. Muitos autores recentes têm escrito, inclusive, coisas de dois tipos, né? Coisas assim, muito técnicas no campo de sua especialidade e de coisas mais genéricas no campo do comentário atual, para ver se ajuda a desatar nós. Possivelmente ajude, mas não vou fazer agora uma listagem, não estou fazendo um trabalho de história da historiografia, mas é interessante, você lembra da sua bibliografia e você vê, você pode criar camadas de respostas. Por exemplo, no caso do Brasil, análises sobre o sistema político brasileiro que foram escritas entre 46 e 62. Depois voltam timidamente a partir de 68 e vão num crescendo que vem até hoje. Mas passam por mudanças interessantes em 2003, né, com a mudança da presidência da República, e agora em 2016 de novo, até que não foi tanto em 1992, né, mas são terremotos interessantes que levam à construção de histórias de grupos, de sociedades, de nações, de povos, de regiões, de estados transversais, né, que não são necessariamente os estados geopoliticamente fixados no território físico. E depois tem gente que faz as famosas sínteses do tipo, como eu falei, de Hobsbawm, com devido respeito, sobretudo porque eu também o conheci pessoalmente e sempre era uma pessoa encantadora e, apesar da idade avançada, capaz de expor em frases concisas, extremamente pertinentes, ou seja, sem adjetivação latina, né, juízos muito concretos sobre o estado de coisas na época. Foi no Congresso Mundial de História, no ano de 2000, na Noruega. É uma coisa assim muito straight to the point, nada de muito floreio, né? Que a gente encontra na literatura barroca ou neobarroca, que é praticada entre os falantes do italiano, do espanhol e do português e do francês. Uma dissertação de mestrado em Portugal tem umas 300, 400 páginas, quando é modesta, né? Pelo estilo, pela forma. Então, tem um sujeito e um predicado, mas tem 40 advérbios e 700 adjetivos. Grande vantagem, grande vantagem.
você passa a sua vida vivendo de etimologia e de filologia depois, porque não falta trabalho. A história em geral, por conseguinte, ela nos faz voltar ao azul escuro para servir de baliza de referências. Uma dessas balizas de referências é você fixar uma cronologia, por exemplo. O que começa quando e vai até onde. E quando você não sabe, uma outra amiga minha, está aposentada também, a Rebordosa, né? Mais do que aposentada, ela está falecida, porque o Ângelo nunca mais desenhou. Que fala algo semelhante ao outro consultor, né? Sou um zumbi, portanto um morto-vivo, que vive no vácuo virtual, ou seja, entre Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, arrastando um baú de memórias, por conseguinte, um mundo histórico repleto de coisas, um baú de memórias desfocadas. Quer dizer, eu próprio não tenho esse foco ainda. Histórias das quais não tenho a mínima certeza. Ou seja, o desenhista, sem precisar estudar história nem nada, ele me dá um argumento interessante para dizer também é preocupação de qualquer um, daí a minha tese, formular uma narrativa histórica que tenha que gerar foco e um mínimo de certeza. Foco, ou seja, o assunto é conhecido, e o mínimo de certeza é que eu não estou sendo enganado nem por mim, nem por terceiros, e, portanto, existe uma pretensão de veracidade razoável, que justificaria trabalhar com isso. Então, a Rebordosa é a minha musa inspiradora, apesar do band-aid na coxa, do cigarro na mão e de uma pinguinha básica na outra mão, né? Apesar ou por causa de, podem escolher, né? E a bota furada, né? São detalhes do desenho que mostram que é uma pessoa de todo dia, confrontada a demandas de qualquer hora, que pode ser própria de qualquer um, não tem nenhuma especificidade técnica complicadíssima. A história é uma angústia existencial de qualquer um. E a resposta narrativa é uma solução possível de qualquer um para qualquer um, a começar por si. Como é que eu faço isso agora para não passar muita vergonha? Ou seja, vou para a banca me olha como se eu fosse um ET. De onde é que saiu esse candidato? Bom, isso a gente já pensou antes ao ver o texto, né? O texto, às vezes, é um conglomerado, dá a impressão que o dicionário caiu no chão, aí o cara veio com a vassoura, botou numa pazinha e mandou imprimir. Há certos textos que, infelizmente, são, assim, herméticos, né? E eu prefiro a hermenêutica. Então, a historiografia é um tipo de narrativa mais técnico, mais amarrado, porque ele tem um compromisso, tem um contrato social de método. Ou seja, o que produz uma narrativa instrumental para terceiros, que é um profissional reconhecido, ele pratica uma atuação física de pesquisa e a produção de uma narrativa confiável, porque ele lida com alguns instrumentos metódicos. Para eu saber o porquê de certas coisas que aconteceram, eu preciso fazer uma heurística. Ou seja, eu tenho que ter um controle de fontes, de autores e de seus produtos. Ou seja, eu tenho que saber aquilo que foi dito ontem e aquilo que foi dito sobre o que foi dito ontem. Você tem a fonte de origem, depois você tem a bibliografia que escreveu sobre ela, não é? Eu tenho que controlar a aceitabilidade de quem fez e do material que foi usado. E, obviamente, do resultado obtido. E isso forma uma base empírica. Então, eu tenho um pacote. Não basta ter um pacote. Faleceu também Hubert de Givenchy, né? Não sei se viram. Não que eu tenha versado qualquer lágrima, mas foi um famoso autor de um exemplo que eu sempre usei nos meus cursos, o autor do Tubinho Pretinho de Alcinha, que é a famosa roupa da Audrey Hepburn. Linhas retas que transformaram-se numa coqueluche da moda. E banalizou, inclusive, deixou de ser luxo
né? Passou a ser uma regra, uma forma. Então, você tem uma base empírica, não adianta ter comprado o tecido, se você não teve o jeito de ler esse tecido e transformá-lo numa peça. Aí é que passamos para o outro lado da imagem. Eu preciso de analisar as fontes, entender o que elas querem dizer. Para isso eu trabalho com hermenêutica. Se você quiser, a hermenêutica é a chave que impede o hermetismo. Mesmo que você leia alguma cabala, né, de Zaratustra, Lamarck, quem for, né, e você traduz isso. Você pode traduzir errado, mas traduz. Quem é que vai dizer que você traduziu errado é quando der errado. Mas precisa ter alguém que o diga. Porque senão prevalece a sua interpretação. Eu não vou entrar em detalhes, existem inúmeros casos em que você diz, tá vendo? Há 100 anos atrás, a conclusão sobre o custo da captação dos escravos era tanto, e não sei mais quem, faz 2 anos, estudou tudo de novo e disse que aquele cálculo de 100 anos atrás estava errado, porque faltou isso, faltou aquilo, faltou... Então ele volta para a coluna autoral e documental e diz, agora eu corrigi o negócio. Então você precisa fazer uma articulação, você tem que montar uma demonstração primeira para saber que sentido esse material faz. Sobretudo porque vão te perguntar por que você pegou esse material e não outro. Porque você sabe que os membros da banca têm a virtude, primeiro, como já estão do outro lado da barreira, estão sofrendo menos o tiroteio, eles têm a virtude de sempre saber que tem alguma coisa que você não pegou. É uma fonte, um autor, um artigo que foi publicado na Transilvânia, por um sobrinho neto de Drácula, o orientador sabe, ou o membro da banca sabe, e vai dizer, por que você não lê romeno? Não é? E coisas do gênero. Bom, e depois você monta uma narrativa que faça sentido. Aí faz um sentido em 2 aspectos. Ela diz a você que o que você bolou como sentido do que você estudou era o sentido daquele pessoal de lá. E que a sua proposta faz sentido para o pessoal daqui. Repare, o sentido é como uma peça de moeda. Tem cara e tem coroa. Ou seja, sempre precisa do ontem, mas só faz sentido se responder ao hoje. Se for uma Bitcoin, é capaz de ser enrolação, mas eu não vou entrar nisso. Voltei ao meu consultor original, está em inglês, vocês me perdoem, mas agora eu não vou ler em inglês, para você ficar, é muita pretensão. Em cima à esquerda, eu detestava escrever trabalhos em classe, mas agora estou até curtindo. Vai para a direita. Eu me dei conta que o objetivo de escrever é para inflar ideias fracas, disfarçar raciocínios pobres e encobrir pouca clareza. Com um pouco de prática, escrever pode ser intimidador, um nevoeiro impenetrável. Você quer ver a resenha que eu escrevi? Aí vem, à direita embaixo. A dinâmica do ser entre e dos imperativos interonticos e monológicos em Dick James. Um estudo dos modos psíquicos transrelacionais de gênero. E aí ele termina dizendo, academia, lá vou eu. Então, é justamente isso que nós não podemos fazer. Se você produzir um fumacê, não é? 400 páginas, não é? Das quais apenas 2 linhas fazem sentido, você aderiu a essa academia aqui. Mas, na realidade, se você, numa conversa de bar, que termina com aquele famoso, está me entendendo? Né? Você, regra geral, responde não, porque você não entendeu nada, senão o indivíduo não tinha perguntado, porque ele também sabe que não está explicando. Enquanto que então a narrativa histórica tem essas variáveis que podem ser variáveis de validade subjetiva particular e você não tem que brigar com elas. O que você tem que entender é por que certos autores deixaram documentos que você estuda às vezes 300 anos depois, explicando uma realidade vivida pelos indivíduos que você tem que entender agora.
para saber se aquilo vale, deixou de valer, teve efeito? Teve efeito. O que eu faço com um demagogo populista? Mando matar? Há regimes políticos em que a resposta é sim. Ou ao contrário, não ao contrário, manda criar mais. Abre uma fazenda de criação de demagogos populistas porque me interessa botar produtores de nevoeiro no mercado. Porque embromatologia aplicada é uma especialidade contemporânea. Só que na história, a nossa vinculação, a nossa responsabilidade narrativa é de não deixar que o nevoeiro obscureça a luz do olhar crítico. Só nós não, todo mundo, mas acho que como a história lida conosco, né, e de maneira empírica, porque ela trata de gente com nome, endereço, telefone, quase, né? O telefone fica mais difícil no século XIX, mas já tinha alguns. E para trás, então, não tem nenhum. Né? Mas tem coisas que a história foi... Enquanto que grandes reflexões abstratas, especulativas, não têm base empírica. Elas são grandes propostas genéricas, que estão lá na bola azul grande. Então, eu penso que o historiador tem uma função mediadora importante e definitiva para enfeixar na reflexão narrativa técnica uma interpretação que gera no presente o sentido necessário para que esse presente lide com toda essa imensa quantidade de fios do passado e não se sinta um estranho no ninho. Não se perca, mesmo quando você fez um recorte que extraiu um determinado item de um imenso contexto variado, gigantesco, acerca de cuja realidade você fará sentenças mais genéricas e frequentemente citados numa nota de rodapé, só que isso não será o meu ponto de vista nessa tese, ou nesse texto, ou nesse artigo. Eu sei que isso existe, mas é apenas um elemento de contextualização. Então, eu considero isso muito importante para os historiadores em geral, essa função. Eles percebendo uma coisa interessante, existem propostas filosóficas que têm a mesma pretensão. No existencialismo, no estruturalismo, e em vários outros caminhos de análise, mas é muito abstrato. É de um grau de... Eu sou formado em filosofia, acho. Pelo menos eu tenho um diploma. Né? Eu e o Martinho da Vila temos um canudo de papel. Mas a abstração é de tal forma alta que ela só serve como uma bússola, um astrolábio. Ou seja, o fato de você ter a bússola não te faz chegar ao porto seguro. Você precisa navegar usando a bússola. Então não adianta possuir a bússola. Ter a bússola não leva a lugar nenhum. Conceber a situação de orientação astronômica ou de orientação geomagnética não basta, você tem que fazer. Assim como não adianta ter lido o que os outros fizeram. É o que eu chamo de sovaco ilustrado, quando você copia as coisas na Xerox e depois carrega debaixo do braço. Né? É um sovaco ilustradíssimo, mas não adianta se não chegar até aqui. Né? Se você não produzir a reflexão, não adianta ter a reflexão de outrem. Então, eu acho que o historiador é capaz de fazer essa junção empírica. Quer dizer, eu posso até condenar, sei eu, o preconceito racial, mas o historiador tem que explicar por que preconceitos raciais existem, ou de gênero em geral. Né? E como é que isso é possível. Né? E não adianta me discutir Rousseau e Hobbes. Primeiro está muito lá atrás e o problema continua. Então, como é que eu resolvo isso? Dizer que todo mundo é ruinzinho ou todo mundo é bonzinho? Posso dizer, mas não resolve o problema. E como nós queremos discursos que resolvam problemas, mesmo que essa solução seja precária ou volátil, me parece fundamental entender que a história no presente é uma forma de você ter um projeto empiricamente fundado numa pesquisa. Como é que isso acontece? É um esquema que eu já desenvolvi, me apresentei em alguns outros lugares, não sei se já apresentei aqui, não me lembro disso, quero que não. História não existe sozinha. A história não é uma senhora, tipo Imperatriz Teresa Cristina, né, vestida de anquinhas, né, com uma trança em torno da cabeça, com uma cara de quem comeu e não gostou, né, e que te olha feio. Não existe isso. História é um nome que a gente usa para dizer aquilo que nós fazemos, como ato, como pensamento e como narrativa. Então aqui a situação inicial é a situação do mundo que nós nos encontramos, é cheio de história. E um agente racional humano sou eu, não adianta dizer que fulano fez,
Porque o que o fulano fez está feito. Agora, o que eu faço com isso é que me preocupa. Então, eu tenho intenções. Por exemplo, uma intenção muito banal é concluir o curso. A outra é ganhar na loteria. Né? Não sei se as duas coisas podem ir juntas. Né? Então, outra coisa assim, você dá aquele frio na barriga, um frio existencial na barriga empírica, quando você vai enfrentar uma banca, ou quando você vai fazer um concurso, ou quando você vai fazer uma prova e aquela folha em branco lhe parece um inferno. Né? Ou a tela do computador, né? Aquele negócio, esperando que você escreva, imagina. Então, você tem intenções, essas intenções precisam ser concretizadas. De onde é que saiu a intenção? Do universo no qual você está, a jujuba. Né? Está aí a jujuba. Só que, no primeiro momento, pode ser um baú de memórias desfocadas. Né? Você, então, precisa construir um projeto, uma intenção. A primeira intenção pode ser, por que eu me chamo Astolfo? Algum Astolfo aqui? Bom, já é uma coisa rara. Então, eu peguei o exemplo certo. Né? Por exemplo, imagine se você tem uma afilhada que se chama Ermengarda. Na Alemanha é relativamente comum, não é? Ou Pafúncia. Né? Eu tive uma bisavó chamada Ilídia Mafalda. E não é argentina a Mafalda. Então, são nomes que têm momento, têm época, e, como eu dizia, são frutos de nominação de terceiros, são intenções, atos de terceiros que são racionalmente entendíveis, inteligíveis. Tudo isso sofre influências. Sofre influências. Quero fazer o doutorado na Universidade Federal de Goiás. Se apresenta a seleção e o apocalipse chega. Não passa. Né? Aí é um primeiro momento de dizer, todos são incompetentes, ninguém me conhece, gênio que eu sou. Né? Gênio e modesto, porque não é? Todo mundo sabe que meu único orgulho é a minha modéstia, imagina se não soubesse. Aí pronto, aí você fica revoltado. Ou você diz assim, putz, não era dessa vez. Né? Então, essas influências alteram para uma nova ação. Né? Essa nova ação é uma ação modulada, que continua sofrendo influências, porque tem outros, tem concorrentes, tem gente que pensa diferente, tem um camarada que escreveu uma resenha e desceu a ripa no seu trabalho. No Brasil é raro, porque isso, regra geral, termina em pancadaria. Né? No mundo civilizado, não. Faz uma resenha, o outro responde, às vezes depois até publica um livro sobre o conflito agora esqueço agora na sociologia alemã, que foi uma famosa, do positivismo, a briga do positivismo na sociologia alemã, que foi uma discussão entre Niklas Luhmann e Habermas, há 50 anos atrás, em que um xingou o outro, xingar em alemão, não precisa nem usar palavras ofensivas, só o som já promove uma certa tensão, né? Mas o resultado, os dois trocaram, e outros entraram no debate, e virou um livro que ficou clássico. A querela do positivismo na sociologia alemã. Um grande clássico e virou referência. Aqui sai 3 xingatórios, 4 referências pouco elogiosas à progenitora de outrem. Né? Então, mas é importante, você tem que ter essa percepção de que as variáveis são desse tipo também. Né? Depois de uma coisa, o autor, notadamente um candidato ao doutoramento, ele é o autor, ele não é simplesmente o executor da vontade todo-poderosa de Deus orientador, né? Nem é um mero copista, um frade letrado de um convento do século XIII que transcreve o que os outros disseram e junta aquilo tudo e depois acha que aquilo tem alguma coisa a dizer. Não, gente, aquilo é uma pilha. A mesma coisa, uma receita de bolo, uma receita de jantar, uma coisa assim, você copiar as receitas todas e fazer um livro de receitas não faz um cozinheiro. É importante que você seja um cozinheiro. Então, isso tudo tem efeitos, só que, evidentemente, esse esqueminha é um esqueminha múltiplo, ou seja, existem inúmeros atos de reflexão e de produção historiográfica que vão se acumulando e que vão girando, produzindo sempre novas situações. Eu acho que já citei aqui, se não citei, eu vou repetir, porque não sai muito mais barato. Quando eu estava preparando a minha tese de doutoramento, há um bocado de tempo atrás, já estava lá 1 ano e meio, mais ou menos, em 1974, eu passo diante da vitrine de uma livraria perto da universidade
na qual está exposta uma capa de livro com o mesmo título da minha tese. Passado o momento de pânico, paralisia, crise, né, eu fui atrás de um objeto histórico antigo chamado cabine telefônica, né, porque nesse meio tempo isso já não existe. Tirei uma fichinha, outra coisa histórica, eu estou fazendo um recuo ao passado. Liguei para o meu orientador. Gaguejei em alemão meia dúzia de frases, né, e ele disse, calma. Antes de você entrar em pânico, eu já estava em pânico, mas ele achava que não, mas é alemão. Antes de você entrar em pânico, compre o livro, leia, para ver se realmente você está chovendo no molhado. Bom, 22 marcos custou o livro, comprei, levei para casa, isso devia ser umas 4 horas da tarde, passei a noite lendo, porque eu estava tenso. E realmente o assunto era o mesmo, o enunciado do título era o mesmo, o meu era só projeto ainda, só que o meu período era 1747 a 1777 e o dele era de 1781 a 1802. Aí, obviamente, não liguei às 5 horas da manhã para o meu orientador, mas esperei chegar uma hora mais civilizada, avisei, então o assunto resolveu. Mas isso acontece. E pode acontecer numa situação prejudicial, ou seja, você se depara pelo famoso information overload. Quer dizer, há uma saturação informativa, há coisas que você simplesmente não sabe que alguém está fazendo. Então você tem que ir com muito cuidado para ver se a narrativa historiográfica que você escolheu não tem concorrentes, né? Então, isso leva a situações de humildade. Ou seja, cuidado com a sua pretensão de ter descoberto a varinha de condão que resolve o mundo todo. Então, o meu consultor volta, né, e está reclamando da questão da poluição. Né, quer dizer, está cheio de coisas, o mundo está cheio de... Além de coisas boas, está cheio de lixo também. Aí ele disse... E você pensaria que um planeta como esse mereceria alguma coisa, né? Agora tem que lidar com essa banda de porcaria, uma lata estragada. Aí o tigre responde, você sabe, há momentos em que é fonte de orgulho pessoal em não ser humano. Aí ele dá uma parada e o tigre vai, né, tira a roupa e vai peladando, dizendo, você tem razão. Né? Então, há certos momentos em que você promove e produz narrativas irracionais, injustificáveis, indemonstráveis, inanalisáveis. Eu devo ter dito uma besteira grande. Né? Em Brasília caem viadutos, eu espero que aqui não caia em auditório. Porque aí, né? Eu estou convidando vocês a cair na real, mas também não exagera. Então, sintetizando agora de maneira bastante, digamos assim, assertiva. Como todos nós estamos mergulhados num mundo cheio de história, nós precisamos ter consciência que o nosso pensamento está sempre amarrado historicamente. Então, o tempo que a gente vive e a gente experimenta nos autodefine na linha do tempo. Quando você ouve alguém falando assim, eu sou um liberal, eu sou um liberal. O camarada, na realidade, não está só dizendo isso, ele está propondo todo um projeto de autocompreensão que está sendo colocado à frente do indivíduo. Então, essa autodefinição do sujeito, não é? É muito comum. Ou o liberal é uma expressão mais comum, eu sou tolerante, desde que você faça o que eu mandei. Então, isso com o tempo se transforma numa espécie de segunda natureza. Também está no meu livro. Né? Isso é naturalizado, ou seja, a consciência histórica se estabiliza na minha referência a mim mesmo.
de um camarada assim, eu pertenço à nação corintiana. Isso é um conceito cultural que é historicamente explicável, não é um país. O pessoal diz que, aliás, há duas nações sem Estado, né? Os palestinos e os flamenguistas. Né? Vale para os corintianos também, né? E assim vai. Quer dizer, são universos que são decantados e se transformam num meio cultural de referência, naquele azulão grande que eu mostrei numa oval inicial. E com isso, o que vem depois é fruto do que está sendo pensado agora. Se você juntar isso ao longo de centenas ou de milhares de anos, dependendo de até quando recua a memória informativa, porque eu não faço a menor ideia do que pensava o australopiteco ereto e ainda menos o deitado. Não faço a menor ideia. Mas você fala como se soubesse. Nós, hoje, os antropólogos, os paleontólogos, os especialistas, eles constroem reflexões. Então, a consciência histórica acaba sendo compartilhada num universo que hoje em dia é um universo acelerado. Por isso que eu falei antes de information overload, é a saturação informativa. Você não sabe o que é fake news, ou o que é real news, ou o que não é news de nada. É café requentado. Isso tudo, hoje, nos dá mais trabalho. Porque há 200 anos atrás, um autor decretava o que era para ser lembrado. Hoje em dia são 200 autores que lembram que você não sabe mais o que é. Porque há um processo que nos dá um trabalho imenso. E aí você tem um desdobramento que me pareceu, que eu coloquei aqui como brinde, não é? O historiador e o professor de história e a pessoa que lida na educação familiar, por exemplo, ele ensina a história. Ele transmite convicções, conhecimentos, de tal maneira que essas questões todas permitam às pessoas a lidar consigo mesmas e com seus ambientes. A história é muito... Não sei se vocês se recordam, acho que não, todo mundo aqui é muito novo. Há uns 50 anos atrás saiu um livro famoso de um descendente de escravos americano, chamado Roots, Raízes, que deu origem depois a um imenso e magnífico seriado. É quando ele vai atrás da origem da família dele, no que na época era conhecido como Libéria, né? Burkina Faso, né? E vai atrás das raízes, porque é uma maneira de ele apropriar-se de um passado imaginado, que ele queria saber o quanto era do jeito que ele havia sido transmitido na cultura a que pertencia. E esse livro marcou época, marcou época. E são coisas que são... como Carolina de Jesus e outros, não, são marcas importantes que fazem parte. Então, você tem hoje, por conseguinte, uma grande preocupação por conseguinte, de articular narrativa histórica com narrativa historiográfica. As duas coisas conversam entre si e se retroalimentam. Porque como a historiografia transformou-se numa especialidade vigente desde aproximadamente metade do século XIX, para ser um pouco generoso, com uma série de padrões, elas vão se espalhando, eu ia dizer a expressão, vai contaminando o sistema. Não é bem a palavra contaminando, não me parece correta, mas ela vai interpenetrando com o sistema, então o recurso é importante e é repetitivo. Observe o discurso dos políticos, observe o discurso dos colegas das outras áreas, que estão sempre falando alguma coisa de história. Porque a história da disciplina, a história do contexto, a história do ambiente, a história da política, todo mundo fala de história. E aí, quando o historiador fala, você, mas você não entende medicina. Como vai falar da história? Então, mas não tem mais nada a ver com a narrativa em si, tem a ver com compartimentação administrativa dos feudos modernos e contemporâneos de proteção laboral. Então, assim também, a narrativa historiográfica presente em quem exerce função de docência tem o mesmo tipo de efeito de mediação que eu mostrei aqui. Aí, o historiador é geral entre o passado e o presente. E aqui eu proponho que se pense do historiador enquanto professor, servindo de mediador entre historiadores em geral e o seu público, o pessoal que ouve a sua aula, o aluno que você orienta, que seja agora no ensino fundamental, não é? No ensino médio, ou que seja na universidade, ou que seja numa palestra, no que for. Existe uma função mediadora, e essa função mediadora é mais do que a produção de historiar. E me parece muito importante, né? Então, existe
uma grande discussão em torno disso. Eu pulo mais esse meu consultor técnico. É um consultor que eu compartilho com o professor Ruizen, porque ele e eu temos algum gosto pelos desenhos. Assim. Aí eu fiz uma pequena juba macro, né, que tem a ver com o azulão anterior, eu chamei agora esse roxo genérico, dá para saber que é roxo, que é cultura histórica. Nós estamos imersos num gigantesco plasma de cultura histórica. Essa cultura histórica pode ser, digamos assim, seccionada como numa aula de anatomia, num oval amarelo, em que a experiência de qualquer um, devidamente refletida, é expressa numa narrativa histórica. Pouco importa qual. O indivíduo, às vezes, se dá o trabalho de fazer até um texto. Livros de memórias, por exemplo. Ou quando você entrevista alguém e pergunta a essa pessoa por que ela é do jeito que ela é. Como é que ela fez para chegar onde chegou. Quando você faz um documentário sobre a vida de Gonzaguinha, ou lá sei eu sobre mais quem, você, no fundo, tenta extrair do indivíduo a reflexão da experiência histórica, da narrativa que ele atribui a si, ou na qual ele descreve a si mesmo. Então, isso tudo produz, não é, uma prática de pensar historicamente que se decanta na consciência histórica. E essa consciência histórica, pelo procedimento metódico da ciência histórica, acaba produzindo dois tipos de produto técnico, eu diria assim, né? Um é a historiografia em geral. Tem muita gente que escreve trabalho historiográfico e diz ao outro, bom, você leia, o que você entendeu está entendido, se você não entendeu, o problema é seu. Ou aquele que não pode se dar esse luxo, que é quem trabalha em sala de aula. Ou seja, ele não pode dizer para o aluno, se você não entendeu, o problema é seu. Ele tem que tentar fazer com que o aluno ganhe autonomia de reflexão, de tal maneira que ele se torne cada vez mais autor da narrativa sobre si, ao entender a narrativa de outrem sobre si. E às vezes a narrativa de outrem é sobre si e sobre outros, que não ele. Por isso que às vezes a gente ouve certas críticas de pessoas que dizem, mas está escrevendo, mas não pertence ao grupo. Foi uma crítica que se fez a muitos homens que escreviam sobre a história das mulheres. Como se fosse absolutamente indispensável ser mulher para escrever sobre mulheres. A Natalie Zemon Davis, foi de quem eu ouvi isso pela primeira vez, disse, eu não entendo isso. Porque o que interessa é saber o teor da narrativa, o que se é pertinente, se o argumento é defensável, se a fonte é correta, se o modo de trabalhar não está, digamos assim, tributário dos defeitos que se está tentando superar ao fazer a história das mulheres. Isso foi quando eu me encontrei com ela, há muitos anos atrás, em Budapeste. E a Bonnie Smith também estava nesse grupo. E aí elas disseram, não importa quem é o autor, o que importa é que a narrativa tenha sentido, seja significativa. Bom, aí depois eu não trato desse assunto, mas eu achei muito representativo, porque quando você faz uma crítica desse tipo sobre a autoria de um determinado assunto, você está reproduzindo o sistema, que justamente a pesquisa pareceria querer superar. Então, é um exemplo para mostrar que existem, digamos, formatos de prevalência, de perpetuação, de cacoetes, que às vezes a gente nem vê, e que importa saber. Importa saber. Eu sempre digo aos meus candidatos ao doutorado, agora eu tenho 3 doutores, antes que o mundo acabe, eu vou levar 3 até o final, né? Uma em História e 2 em Relações Internacionais. Não sou eu que tenho que dizer a vocês o que tem que ser posto. Vocês têm que me convencer, como um autor chato, que você tem razão no que está afirmando. Um trabalha com a tese de que não houve Guerra Fria. É um tema quente. Mas o argumento dele é que a Guerra Fria é uma operação de intoxicação político-propagandística num determinado período que ganhou foro de obviedade. Vamos esperar a tese. Né? Vamos esperar a tese.
Mas é interessante ver, quer dizer, é o super ousado. Eu não ia proibir dizer isso, não. Está decretado que a guerra estava fria, né? E se você mudar isso, você é que vai entrar numa fria. Não pode dizer isso para ele. Deixa fazer. Deixa fazer. Já convenceu a banca de qualificação e convenceu pelo menos um board de 3 professores dos Estados Unidos, onde ele se encontra atualmente fazendo doutorado de sanduíche. Elas estão nos Estados Unidos, sandwich, PhD, não é? Está lá fazendo. Bom, quer dizer que então ele tem lá algumas ideias que são razoáveis, fora do padrão, causam um certo escândalo. Porque a gente está acostumado a não mexer muito naquilo que são certezas confortáveis. Dá trabalho. Mexe na certeza confortável, você tem a impressão que vai cair no chão. Né? E às vezes o chão é duro. E o pior, às vezes o chão se abre e você vai, lá sei eu para onde. Né? Então, existem esses elementos que eu tentei arrumar aqui para mostrar por quê, para quê, para quem, nos faz situar a história numa espécie de denominador comum extremamente interessante, desafiador e criativo. Sei lá eu se funcionará, pelo menos até agora, né? Foram 40 anos de UNB, 50 anos de doutorado, né? Então dá para ir levando. Então eu chamei a Mafalda, que não é a minha trisavó, né? Que diz: sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Obrigado. Então a gente encerra essa atividade. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço particularmente a presença do professor Estevão aqui conosco. Eu lembro a vocês que o livro do professor Estevão, Teoria e Filosofia da História, Contribuições para o Ensino de História, está disponível ali na saída do auditório. Esses são os últimos 10 exemplares agora da primeira edição, portanto, quem não adquiri-los agora terá que esperar pela segunda edição, que demorará ainda a sair. Então, eu sugiro a todos que aproveitem da ocasião. Obrigado.